Será que Deus é bom? Será que existe um Criador bondoso na gestão deste imenso universo? Talvez, e não por poucas vezes, você já deve ter se questionado se Deus existe. E se Ele existe, será que Ele é bom? A vida humana não é fácil. Ela não é fácil. Muito menos simples. Ela é difícil. Complexa. Nosso dia a dia é complicado. As manhãs são cansativas, as tardes são exaustivas e as noites fatigantes. Fatigantes. Cada ser humano tem a sua própria peculiaridade. Cada um tem a sua digital, cada um tem o seu CPF, seu endereço. Cada um mora em um lugar específico e por conta disso cada um tem seus próprios problemas, particulares problemas. Mas no todo, todos nós vivenciamos com critério aquilo que Jesus Cristo chamou de aflição. No mundo tereis aflições. Foi o que o Mestre disse. Nosso corpo, ele é responsivo, ele é reativo, ele reage conforme estimulado. Do bem, alegria. Do mal, raiva, tristeza, amargura. Dos benefícios que nos fazem, sempre vem os sorrisos. E dos malefícios, a tristeza. Às vezes vem lágrimas. Né? Nada se espera de uma ferida aberta senão o sangue a jorrar. Obviedades, né? Obviedades. Chorar, entristecer, enraivecer são sentimentos justos ante aos flagelos da vida. É justo, é coerente. É coerente. Não há nada de surpreendente em irar-se quando ferido. Não existe surpresa. E você não é injusto por sentir raiva quando você está sofrendo, quando você está passando por flagelos, por situações divergentes. Não, é totalmente coerente. Se lhe ferir a face e a lágrima vier aos olhos, é da natureza do corpo. É natural. Mas existem momentos na vida em que a tempestade é muito intensa e nós não entendemos o que está acontecendo. E às vezes, o acúmulo de dores, o acúmulo de sofrimento pode nos levar a questionar a vida, questionar quem está ao nosso lado, questionar o nosso entorno e às vezes questionar o Criador, questionar se Deus existe. Será que Deus existe? Se Ele existisse, eu passaria pelo que passo? Se Ele existisse, eu viveria onde eu vivo? Se Ele existisse, eu nasceria onde eu nasci? Às vezes isso acontece. E aí eu pergunto, será mesmo que Deus é mau? Será mesmo que Deus é mau? Será que Ele não ama as suas criações? Será que não há indícios? Será que não há nada? Será que realmente nós estamos sozinhos aqui? Será que Deus não existe? Ou se Ele existe, será que Ele é mau? Hoje eu poderia usar diversos referenciais. Eu poderia usar elementos infinitos como referencial. Mas hoje eu quero usar o nosso corpo, o meu corpo, o teu corpo, para tentar demonstrar como o Deus Criador Ele é bom. Veja, comecemos pelos seus olhos. Nesse exato momento, não sei que horas que você está vendo isso, mas você está fazendo usufruto de um órgão chamado olho.
Esse olho, ele é muito, muito bem criado. É por causa dele que você consegue ver tudo que existe à sua volta. Você pode ver diversas e infinitas manifestações da criação. Se você, nesse exato momento, olhar pela sua janela, se for manhã, tarde ou noite, crepúsculo ou penumbra, você enxergará uma obra de arte que Deus criou. Olhe para os céus. Veja as nuvens. Se for de dia, veja o grande astro que domina os céus, brilhando, iluminando o céu. Se for de noite, veja o segundo astro que está ali, clareando de maneira amena, singela, à noite. Uma tela, uma obra de arte, viva, todos os dias, sobre sua cabeça. Nenhum pintor desenhou isso. Ninguém, não existe artista que pintou isso, que tem essa qualidade. Todos os artistas que existem, eles copiam o grande artista. Depois dos seus olhos, você tem sua boca. Ela experimenta, através do paladar, milhares de estímulos. E todos esses estímulos, se bem usados, lhe dão prazer. É muito bom comer. É muito bom beber. A água que escorre na nossa garganta refresca o nosso corpo. Você já parou para pensar que nós poderíamos ser uma espécie que tivesse necessidade de beber água, mas ao beber sentisse dor? Já pensou se a água na nossa garganta fosse uma espécie de ácido que não nos matasse, mas que nos flagelasse? E ainda assim nós tivéssemos a necessidade de bebê-la? Mas não. Ao beber a água, você sente prazer. Você poderia ser uma espécie que tivesse necessidade de beber água, mas não sentisse nada. Nada. Não sentisse nenhum estímulo, não sentisse nenhum sabor, nenhuma refrescância, nenhum prazer. Nada, simplesmente nada. Mas teria a necessidade de bebê-la. Mas quando você bebe água, quando você come carne, vegetais, legumes, raízes, frutas, até mesmo processados, você sente extremo prazer. Seus ouvidos ouvem, eles recebem a maior dádiva do universo, que é o som, a música. A música, ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela move a nossa alma, move nossa mente e até mesmo às vezes nosso espírito. Você tem ouvidos, você tem nariz, e quando você respira, o seu nariz, ele sente esse ar passando por ela, passando pelas narinas e inflando os seus pulmões, e você sente prazer. Já pensou se você sentisse dor ao respirar? Você tem a pele. A pele, ela, através do tato, ela te dá milhares de estímulos que propiciam prazer, alegria, benefício, bem-estar, acalento. Veja os 4 elementos da terra: o fogo, a água, o vento, a terra. Todos eles, quando bem usados, ao tocar, ao se relacionar com você, promovem extremo prazer. O calor da manhã, o sol que te aquece, o ar gelado que nos refresca, o ar quente que nos aquece, a água e as suas diversas manifestações esfria, esquenta, refresca, preenche da vida, a terra que nos fundamenta e produz tanta vida para nós, o fogo que nos aquece e aquece tantas coisas que nos traz benefício. Os 4 elementos dançam à nossa volta e nos dão prazer. Nenhum deles, bem usado, nos traz flagelo. A luz e a treva. A luz, ela atravessa a sua retina, ela ilumina teus caminhos, atravessa a tua retina de manhã cedo, aquela luz entra através dos teus olhos e é bom, te acorda e você se sente bem, mais um dia começou. E as trevas da noite te traz aquele sono gostoso, aquele sono de final de dia, e você sente alegria tanto no acordar quanto no prazer. A luz e a treva traz benefício para você.
os diversos alimentos, uma multidão de alimentos. Levaria aqui mais de um dia para a gente falar, para nós falarmos de toda a gama de alimentos que existem nesse planeta que nos traz benefícios específicos, ímpares. Quem já comeu um açaí? O que se compara a um açaí? O que se compara a um cupuaçu? O que se compara? O que se compara? O que se compara a um queijo? O que se compara a um pão bem feito? Tudo é único, tudo é perfeito, ímpar. Infinitas manifestações de prazer à nossa volta, dentro e fora de nós. E até mesmo no cansaço, quando nós trabalhamos e nos exercitamos, o nosso corpo nos recompensa. Ele cresce, o músculo cresce, ele te traz benefício. Quando você se exercita, seu músculo cresce e ele te fortifica. A vida fica mais fácil quando você é mais forte. As coisas não são tão cansativas quando você tem saúde. O toque da pessoa amada. Quando você ama alguém e esse alguém te toca. Já parou para pensar nisso? Uma pessoa que você ama existe e ela pode tocar você e você pode tocá-la. Isso é único. Até mesmo coisas que são intangíveis, como a memória, a nostalgia e as lembranças. Momentos felizes da nossa vida. São fotografias, são filmes guardados em nossa mente. A alegria de ter um filho. O que se compara? O que é igual a ter um filho? Eu não sei. Não digo que é fácil, mas o que é igual? Que prazer é esse? E ao fim, teu corpo, tua alma, tua consciência, sua vida, você como ente vivente, tem a oportunidade de conhecer Jesus. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que você poderia viver tudo isso que eu te disse antes e nunca conhecer Jesus? Jesus nunca ter descido aqui nessa terra e ter nos salvado. Já parou para pensar nisso? Então, dado tudo isso, ao fim de tudo isso, será que você ainda consegue dizer que Deus não é bom? Será que Deus não é bom? Será que o Criador que gerencia tudo que Ele criou, será que Ele não é bom? Será que Ele é mau? Será que não tem ninguém olhando por nós? Você ainda consegue pensar assim? Ou será que estes questionamentos, eles são manifestações das frustrações que nós temos sobre nós mesmos? Será que os meus questionamentos com Deus não são frustrações que eu tenho comigo mesmo? Será que eu não estou frustrado com os meus próprios erros? Será que essa amargura que eu estou vivendo, será que ela não foi plantada por mim mesmo? E agora que eu estou colhendo, será que eu plantei e não quero colher? Se sim, se for algo nosso, se for culpa nossa, se a nossa vida for responsabilidade apenas nossa, e se Deus é bom, saiba que além das infinitas bondades de Deus que foram apresentadas nesse vídeo, a maior bondade que Ele tem é a capacidade de perdoar. Essa é a maior bondade. A maior bondade acima de todas as outras que eu te disse. E Ele é muito bom nisso. Ele é muito bom em perdoar. Muito bom. Portanto, considere Jesus Cristo nesse momento. Considere Cristo, considere a vida e perceba o quão bom é o nosso Criador. Quão bom é aquele que está sobre nós. E até mesmo eu te faço um desafio. Veja se você consegue encontrar no seu vocabulário, no seu vernáculo, superlativos que sejam condizentes à bondade do Senhor. Procure. Procure palavras que sejam dignas. Veja se você encontra alguma, se você acha alguma. Se você encontrar, saiba que ainda é pouco. Ainda é pouco. Pois, quão bom é o Deus infinito, que criando uma criação finita, olhando para ela, disse: é muito bom.